Hoje daremos prosseguimento aos nossos estudos sobre a quarta função da administração, controle. Vimos no vídeo anterior o controle estratégico, que é aquele que busca fazer o controle das variáveis relacionadas à organização como um todo. E hoje adentraremos no controle tático, que é aquele que acontece em nível intermediário da organização. Ele é também denominado controle departamental ou controle gerencial. Assim como no controle estratégico, esse tipo de controle intermediário, ele se desenvolve seguindo as premissas do ciclo PDCA, de aprimoramento contínuo, que é o de planejar, executar a partir do planejamento, fazer a verificação dos resultados, comparar esses resultados àquilo que foi planejado para verificar se o que ocorreu de acordo com o esperado e fazer os ajustes necessários. Planejar, plan, do, fazer, check, verificar, act, agir, ações corretivas aí, para ajustar os resultados para o esperado, se eles foram além ou aquém daquilo que foi planejado. Esse controle tático nos departamentos, eles podem ocorrer seguindo alguns padrões ou variáveis relacionados à quantidade, qualidade, tempo ou custo. E aí entra uma questão interessante, fazendo as conexões, o nível de descentralização vai influenciar bastante em como esse controle departamental, esse controle intermediário ocorrerá. E o nível de descentralização está diretamente relacionado à terceira função da administração, a direção. Portanto, se o estilo de direção tende a mais para X e o sistema de administração adotado ele é autoritário coercitivo ou autoritário benevolente, a tendência é que o controle ele seja mais centralizado, decorrendo de que haverá um foco maior na eficiência, ou seja, nos processos, uma preocupação maior, porque quanto mais centralizado, mais os gestores querem controlar, até pela falta de confiança de que, como a gente já viu na função direção, a teoria X tem em relação aos funcionários, imaginando que se os funcionários não estiverem o tempo todo sendo monitorados, eles não conseguirão dar conta. Isso gerará um tipo de padrão mais detalhado em relação aos aspectos do controle, será mais minucioso. Olha, tem que fazer isso desse jeito, tem que ser exatamente desse jeito, enfim. E também os intervalos com que as verificações do check, do terceiro item do ciclo PDCA, vai acontecer serão menores. Tudo pela maneira como o gestor enxerga o funcionário em decorrência da teoria Y. Se, por outro lado, o estilo de administração já é tendendo para teoria Y, ou seja, participativo, consultivo, então há uma tendência de uma maior descentralização que transfere o foco da eficiência para a eficácia. A preocupação será com os resultados e não com o processo. Porque, como vimos, a teoria Y tem uma maneira de enxergar o funcionário, o colaborador, mais humana, menos mecanicista, partindo do pressuposto que ele tem motivação própria, que ele tem capacidade de fazer as coisas por conta própria, de se autogerenciar, buscar motivação e, consequentemente, os padrões de verificação eles vão ser menos detalhados, porque o foco não é no processo, em cada etapazinha, em cada detalhezinho do processo, mas no resultado. E, consequentemente, também os intervalos de verificação eles vão ser maiores, porque essas verificações não vão ficar acontecendo a cada etapazinha do processo,
mas em checkpoints e momentos cruciais, mais importantes. Isso pode ser, por exemplo, observado quando se trabalha com metodologias ágeis, métodos ágeis, o Scrum, por exemplo, ou o Lean, em que se determinam as ações que serão adotadas em um intervalo de tempo chamado sprints, e a verificação ela não vai acontecer durante os sprints, ela acontece ao final dos sprints, e esses ajustes são feitos seguindo a filosofia do ciclo PDCA. É claro que são vários sprints que acontecem, né, no final de todo o processo, mas há um certo grau de liberdade para o desenvolvimento das atividades. Dentro do conceito de controle intermediário, podemos identificar também técnicas de mensuração, que podem ser observacionais, que elas são mais qualitativas. Alguém observando, por exemplo, e acompanhando o trabalho, o desenvolvimento de algum setor, de alguma tarefa, e podem ser também em forma de relatórios. Esses relatórios eles podem ser mais qualitativos, ou seja, mais narrativos, descritivos, ou mais quantitativos, mais numéricos, estatísticos. Também pode ser periódicos, com uma recorrência prevista, ou especiais para trazer informação sobre alguma demanda específica. E aí temos também os tipos de controle do nível intermediário. Esses tipos são basicamente dois. O orçamentário, que é a definição antecipada das despesas que são definidas pelos custos fixos e custos variáveis dentro de um exercício contábil. Calma, vamos explicar. Tem um monte de conceito aí dentro disso. Custos fixos são aqueles custos que existem independente da produção estar acontecendo ou não. Por exemplo, se você vai abrir um negócio ou uma confeitaria, por exemplo, independente de você estar produzindo pães, bolos ou a quantidade que é produzido, o aluguel vai ser o mesmo, o salário dos funcionários vai ser o mesmo, ou seja, são custos fixos, aqueles que independem da produção. Por outro lado, nós temos os custos variáveis que são atrelados à produção, ou seja, quanto maior a produção, maior o custo variável. Por exemplo, gasto com energia elétrica, que vai aumentar se você aumentar a produção. Gasto com comissão de vendedores, que vai aumentar se houver mais vendas. E por aí vai. Dentro do conceito de orçamento, existe um subconceito de orçamento-programa e orçamento-projeto, que se opõe ao conceito inicial de orçamento por demanda. O orçamento por demanda ele é o mais simples e acontece da seguinte maneira: em medida em que o setor ou o departamento vai precisando de alguma coisa, ele vai passando as necessidades que vão gerar custos orçamentários. O exército estadunidense, haja vista a complexidade de se gerenciar os orçamentos quando as demandas começam a ser complexas e muito frequentes, criou o conceito de orçamento-programa e orçamento-projeto. O orçamento-programa ele acontece por uma definição prévia de todos os custos que vão acontecer relacionados a um programa. O que é um programa? É alguma atividade que tem data para começar, mas não tem data para terminar. Por exemplo, os custos orçamentários de uma prefeitura de uma cidade. Então existe toda uma legislação, o LOA e outras regulamentações de leis orçamentárias que vão estabelecer que o município precisa, com uma certa antecedência, passar para o Tribunal de Contas, para os órgãos que cuidam desse aspecto orçamentário, até em instâncias superiores, como vai ser o gasto do município. Assim também, o município, em relação às suas secretarias, às suas instituições, ele precisa
prever isto 1 ou 2 anos antes, para que o orçamento esteja disponível para aquela secretaria, por exemplo. Existe também o orçamento de projeto, que esse já é mais voltado para ações que, como um projeto se difere de um programa, ele tem data para terminar. Acontece, por exemplo, muito nas áreas acadêmicas, por exemplo, onde nós apresentamos um projeto de pesquisa que vai ter um cronograma e os custos para cada etapa desse cronograma. Um sprint, por exemplo, dentro do Scrum, ele pode determinar os custos para cada sprint daquele com data de início e data de término. Então, percebam aí a diferença de orçamento por demanda, orçamento por programa e orçamento projeto. E, finalmente, o segundo tipo de controle é a contabilidade de custos, que é uma área muito interessante. A contabilidade de custos é um ramo da contabilidade que busca definir os custos de produção, também baseado no conceito de custos fixos e custos variáveis. Este gráfico, por exemplo, ele mostra isso, como é que os custos fixos acontecem e os custos variáveis. Percebam aí que os custos vão aumentando nessa simulação em que a produção também vai aumentando, e o custo total. A definição do valor de venda, o preço, por exemplo, às vezes as pessoas falam preço de venda, está errado, preço já é de venda. Ele pressupõe como ponto de partida o custo total definido aí no gráfico. Então, quem não é administrador ou quem não tem conhecimento disso, às vezes trabalha com uma técnica chamada markup, que é você botar um percentual. Você compra um produto, joga o percentual em cima, eu vou botar mais 80%, sem saber sequer quais são os custos totais para a produção de uma loja, por exemplo. Não precisa ser necessariamente uma indústria. E às vezes a pessoa descobre, depois de 2 anos, que aquele cálculo de markup, feito totalmente empírico, no chute, vamos dizer assim, não está servindo para cobrir os custos totais. E acaba que, no final das contas, a empresa quebra, tem que fechar. Percebam aí a importância do conhecimento desses conceitos e a importância da administração, da gestão, caso você deseje fazer um empreendimento, ter o seu próprio negócio ou trabalhar dentro de um setor desses também. A própria área de tecnologias da informação, ela trabalha muito com o desenvolvimento de sistemas de controle orçamentário e controle de custos contábeis. Obrigado aí, até a próxima.